Vamos às movimentações políticas, então, dos presidenciáveis, começando por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele concentrou sua agenda de campanha em São Paulo. Foi para o Corpo a Corpo, fez caminhada na região do ABC. Tem reunião com a imprensa agora à tarde. E para o início da noite, o ex-presidente participará do 10º ato dos Direitos Já, Fórum pela Democracia, na Casa Portugal, em São Paulo. Vamos chamar então Gustavo Uribe, Leandro Rezende já estão aqui. Uribe, essa movimentação do ex-presidente Lula tem sido até criticada, eu acompanho às vezes, porque o presidente Jair Bolsonaro tem se exposto bastante nesses últimos 3 dias e tem gente criticando, cadê o Lula? Cadê o Lula que não está se movimentando? Ontem, aquele encontro com governadores e hoje uma carreata, uma passeata ali no ABC, mas ainda está muito lenta essa movimentação dele, não? Não dá mais para jogar parado no segundo turno se ele quiser vencer. É alguém que ganhou perdendo, né? É essa avaliação dentro da campanha petista. Luiz Inácio Lula da Silva teve 6 milhões de votos a mais do que Jair Bolsonaro, saiu na frente ainda como favorito no segundo turno, mas houve um desânimo porque a expectativa era muito maior, de que ele vencesse no primeiro turno ou que tivesse uma diferença maior em relação a Jair Bolsonaro. O abalo na campanha petista, conversando com dirigentes do partido, foi muito grande. Agora que o PT começa a se recuperar do abalo. Então hoje houve uma caminhada na presença de Geraldo Alckmin, de Rosângela Silva, Janja, lá no ABC, no berço político do petismo, e agora a perspectiva de que Luiz Inácio Lula da Silva vá para Minas Gerais, onde ele tem de morar. É isso que dizem alguns dirigentes petistas. Se fosse Lula, mora em São Paulo e em Minas Gerais em segundo turno, porque é lá que ele precisa buscar voto. É lá que ele precisa ampliar um pouco a votação dele para conseguir garantir uma vitória no segundo turno. Então o objetivo neste momento é esse e que depois Lula vá ao Sul. E aí sim uma tentativa de tentar levar o Rio Grande do Sul. Se a gente lembrar algumas eleições anteriores, o PT sempre teve uma votação muito mais exponencial no Sul, sobretudo no Rio Grande do Sul. Não Santa Catarina e Paraná, que sempre ficaram azulzinhos naquele mapa eleitoral quando a campanha era PT contra PSDB. Mas Rio Grande do Sul, sim, sobretudo a região metropolitana de Porto Alegre. Então a estratégia é sobretudo focada nesses pontos. E amanhã também a perspectiva de uma conversa de Lula com Simone Tebet para que haja selfie dos dois juntos para as redes sociais. Hoje também tem a programação de uma conversa de Lula com o PSD. Alguns senadores do PSD e integrantes do partido. Eu conversei de manhã com o Omar Aziz, que foi presidente da CPI da pandemia. Ele disse que está afônico e não deve comparecer. Gilberto Kassab também não. E Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, também não. É importante a gente observar os passos de Gilberto Kassab, porque ele não dá ponto sem nó. Quem Gilberto Kassab apoia costuma sempre vencer as eleições. Leandro, as coisas mudaram muito, né? Já se foi o tempo que bastava um comício, um grande comício, aquele acontecimento do mês, né? Hoje tudo mudou. Mas o candidato é necessário que ele vá a alguns lugares para se fazer presente, mas que ele também seja bem recebido nesses lugares, os tais dos palanques, né? Quem faz a campanha para receber. Como é que está isso aí, né, nessa campanha, nesse segundo turno? O Lula, nesse momento, ele está tentando aí fortalecer alguns palanques, né? Vou pegar da onde o Uribe deixou, que é essa reunião do Lula com integrantes do PSD. Uma das pessoas do PSD que está, né, nesse encontro, né, levou um time grande do Rio de Janeiro para lá, é o prefeito Eduardo Paes, que é o principal nome do PSD, do Gilberto Kassab aqui no Rio de Janeiro, e o Eduardo Paes se tornou um coordenador, de fato, da campanha do ex-presidente Lula aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, colocou a estrutura da capital fluminense, onde o Bolsonaro venceu o ex-presidente Lula, colocou a estrutura da prefeitura para trabalhar, para distribuir material de campanha. Hoje, só para a gente ter uma ideia, teve reunião dos subprefeitos aqui do Rio de Janeiro para a distribuição de material de campanha, ou seja, é a máquina da capital, a máquina do município que o Paes está colocando a serviço do ex-presidente Lula. Então, nesse sentido, Cisney, é um palanque, né? Você tem uma derrota flagrante do candidato apoiado pelo Lula no primeiro turno das eleições, que foi o Marcelo Freixo, mas você tem aí uma tentativa de sair das cordas, né? O Freixo
Freixo foi derrotado, mas o PT do Rio de Janeiro tenta apoios que não teve no primeiro turno para tentar diminuir uma distância que, como eu falei mais cedo aqui no Visão, é de 1 milhão de votos. Então, é um momento, né, de campanha, de preparação. Os candidatos vão começar a rodar o país a partir de amanhã, já no final de semana tem a agenda prevista, o Uribe trouxe algumas, a gente também falou de outras aqui no Visão CNN, no final de semana já tem a agenda do Lula, por exemplo, tem previsão de ida dele para Minas Gerais, né, onde ele teve essa pequena vantagem no primeiro turno e agora tem um adversário que no primeiro turno não bateu nele, mas agora no segundo pode ser um complicador, que é o Romeu Zema. Então a presença do Lula no segundo maior colégio eleitoral do país é tida como fundamental aí pelo PT para manter, como o Uribe usou a cor, né, manter o estado de Minas vermelho no mapa do segundo turno também.